Olá, galera, tudo bem? Como estão vocês aí nos quatro cantos do estado de Rondônia? Disciplina Geografia de Rondônia, Jorginho, É isso aí. na área, mais uma vez aqui, eu e você, você e eu. E os nossos alunos aí do outro lado, claro, né? A gente não pode esquecer que eles também estão acompanhando essa navegação, essa viagem na Geografia de Rondônia. Suave na nave. Suave na nave. Hoje, uma aula que a gente vai trabalhar um contexto importantíssimo, porque é um assunto que também está no dia a dia deles, Jorginho, porque tem a ver com a questão econômica, tem a ver com din-din no bolso. Produção agrícola, produção né? agrícola. Produção agropecuária. Então, muitas das vezes a gente estuda a geografia, mas não entende o porquê que o Estado arrecada, o que ele arrecada, onde que ele arrecada. E o nosso Estado, o Estado de Rondônia, que é, por sinal, um Estado recente, né, criado, Estado, não área geográfica, estou falando de Estado, é um Estado pujante, quer dizer, um Estado que está crescendo num setor da economia muito importante e que vem ganhando destaque nacional e até internacional, Jorginho. Perfeito. Então, vamos lá no quadro, meu diretor. Vamos lá, já começou a aula Geografia de Rondônia 20.1. Hoje nós veremos a questão da agricultura. Vamos começar a rabiscar, Carlinhos. Verdinho. Vamos falar um pouco sobre pecuária, o censo agropecuário, agricultura familiar, essa agricultura familiar, Carlinhos, que está intimamente ligada com pelo menos 95% dos nossos queridos alunos. Perfeito. Ok? Falaremos sobre a indústria e serviços. A economia de Rondônia, a nossa economia, ela é composta, olha só, galera, é importante, anotem isso aí no caderno, escreva, tá? A nossa economia, ela está baseada nos seguintes aspectos: agricultura, pecuária, extrativismo vegetal, que tem como aproveitamento industrial da madeira, e o extrativismo mineral, onde a gente comentou, por sinal, isso aqui, né, Jorginho? Exatamente. A questão da cassiterita como principal produto de exploração mineral. Então, a economia do estado de Rondônia, agricultura ou agropecuária. Vamos né? apagar de novo? Apaga, vamos Isso. circular, né? Agropecuária, né? Agricultura Isso. e pecuária, o extrativismo vegetal e o extrativismo mineral, galera. Essa economia que hoje, Jorginho, só para nós termos uma ideia, é uma das economias que mais cresce em relação aos outros estados brasileiros. Nós estamos ganhando um destaque nacional da produção agrícola, principalmente porque o estado de Rondônia hoje está entre os maiores produtores de soja, como nós comentamos na aula de hidrovia. Um dos maiores produtores de soja do Brasil, está entre os 5 maiores. Essa produção que vai para o exterior. Mas é somente soja, professor? Não, não é somente soja. Nós temos feijão, nós vamos ter o milho, nós vamos ter a mandioca, a banana. Então é uma diversidade bastante considerável na agricultura. Agora, quando eu falo de pecuária, estamos falando de criações e esse aí vai ser um destaque interessante para a gente conversar com o nosso aluno hoje. Olha só o que eu falei. Agricultura, produção de arroz, milho, feijão, mandioca, algodão, banana, cacau, soja, café, copaíba. Jorginho, tu já tomou um gole de copaíba? Rapaz, ele é um óleo, né? Eu sei que ele tem poderes assim medicinais, né? E, se eu não me engano, é um anti-inflamatório poderoso, não é isso? Natural. E justamente por ele ter essa propriedade, ele é, inclusive, um produto natural, extrativista, que sai daqui exportado para vários lugares do Brasil e, inclusive, do mundo, porque ele é de interesse para a indústria medicinal, né, para a indústria farmacêutica e para a indústria de cosméticos. Perfeito.
Acerola, o cupuaçu, pupunha, o maracujá, manga, são alguns dos produtos dessa agricultura bastante diversificada. Não esquecendo que na aula passada, meu querido, eu vou até circular aqui, ó, o cupuaçu, você falou que sabe fazer mousse de cupuaçu, e o meu diretor ali já está rindo que ele não vai esquecer que você falou que você vai fazer um mousse de cupuaçu, porque é bem facinho fazer. Eu falei que eu não sei. Vamos tentar fazer o mousse. O mapa de aptidão agrícola das terras do estado mostra que o nosso potencial beira os 59% para a lavoura, mais 16% para a pastagem plana e 5% para a área de reflorestamento ou pastagem nativa. Agora um detalhe interessante, Jorginho. Como nós estamos falando de agricultura, a nossa área de plantação, ela está cada vez mais crescendo, como eu falei na aula de hidrovia. As plantações estão substituindo algumas criações, principalmente em algumas áreas, a criação pecuária está sendo substituída para a plantação de soja. Então, as nossas áreas agricultáveis estão começando a terem uma grande expansão, né? Ou expandir de forma bastante considerável. Dentro das características nossas do censo... Volta lá, olha só. Que interessante, né? Olha só esses dados aqui, ó. Fazendo uma abordagem do ano de 80, 2006 e 2017. Lembrando que em 80 nós estamos ainda naquele período de ocupação do espaço geográfico do rondoniense, em que estava iniciando o processo da agricultura. Isso, e outra, uma migração muito intensa para Rondônia, é isso? A questão do INCRA dando terra, o governo federal dando terra para pessoas que estavam chegando aqui em Rondônia. Então, nós tínhamos um cenário naquela época. Então, nós estamos fazendo uma comparação de 3 cenários no tempo e no espaço geográfico Rondônia, ok? 2006 e 2017. Então, são 3 períodos históricos bem consideráveis, distantes um do outro, e que a gente consegue fazer essa abordagem. Olha só, a lavoura permanente, em 1980, né, a gente tinha, por hectares, em torno de 170 mil hectares nessa área de lavoura permanente. Já em 2006, 254, e em 2017, uma redução. Ó. Redução. Por que, né, que houve essa redução? Aí as temporárias em 1980 era 203 mil hectares. Já em 2006, quase 250, e em 2017, ó, 325 mil. Só uma constatação, só para informar para o nosso aluno, Jorginho. Qual é a diferença do permanente para o temporário? Que aqui nos permanentes, nessas épocas, nesses 80, períodos, no período 80, 2006, 2017, principalmente 80 e 2006, que era um único tipo de plantação. Ou seja, ainda não havia a introdução de novas culturas na questão da agricultura rondoniense. É por isso que em 2017 já há uma mudança de pensamento. A área foi reduzida, porque deixou as culturas permanentes e passou a ter as chamadas culturas temporárias. Isso, é tanto que a gente consegue, vou até apagar tudo aqui, para elucidar exatamente isso que você falou. Olha só, de 125 foi para 325. Isso é muito mais do que 100%. E depois, para 5 milhões. Então, é um número muito grande, olha só. Das temporárias aumentaram para 325 e pastagem, 5 milhões. Então, a pastagem aí estava absurdamente muito grande em relação à lavoura permanente. Então, isso aqui já mostra que a nossa tendência era para pastagens, ok? E comparando essa área de pastagem 2017, se comparar com o de 1980, é um absurdo. Praticamente, em 1980, está só 10% do que temos em 2017. É porque em 80, ainda início da colonização... Estava no ciclo, né? Ainda tinha aqui a questão de desmatar e as primeiras culturas estavam sendo implantadas. E aqui, nós já estamos bem consolidados. Exatamente. Um detalhe interessante nesse dado estrutural. Você percebe que houve um decréscimo na questão das plantações permanentes. Por quê? Isso já é uma tendência até agora, nos anos
de 2024, porque vai diminuir as plantações permanentes e agora vai ser só plantações temporárias. Inclusive, nessas minhas andanças aí pelo estado de Rondônia, Jorginho, eu constatei que há uma rotação de cultura muito intensa. Uma área que planta soja, no outro ano tá sendo plantado milho ou arroz. Então, há uma rotação. É por isso que essas lavouras permanentes estão começando ou tiveram um decréscimo muito considerável. Isso. E agora em relação à questão de pessoas ocupadas no campo. Olha só, 1980, em torno de 176 mil. 2006, 277 mil. E 2017, diminuiu, não aumentou. Isso foi diminuir. Tem um dado, um fator importante. Para explicar isso, né? Exatamente. Olha só, que é a outra informação que a gente vai passar para você aqui, ó. Em 1980, eram poucas pessoas que tinham condição de ter trator. Aqui em 2006, já são mais de 5 mil tratores. E aqui em 2017, mais que dobrou. Isso está relacionado à pessoa ocupada no campo. Mecanização do campo. Mecanização do campo. Substituir a mão de obra humana pelas máquinas. Até porque a questão de tempo, a questão de produtividade. E as máquinas vão fazer com que haja essa substituição e, consequentemente, diminuição. E as pastagens plantadas no estado de Rondônia, elas só vieram crescendo até 2017. Ainda estão em alta, como eu falei. Mas, agora, com essa nova explosão da agricultura, principalmente das plantações de soja, essas áreas de pastagem estão começando a serem substituídas por áreas de plantações. Onde você tem aí, em 1980, que era pastagem, 510 mil hectares, 2006, 4.565.000 hectares, 2017, 5.860.000 hectares plantados. De pastagem, né? De pastagem. Só que agora, como eu falei, a nossa tendência devido à substituição das áreas produtoras agrícolas para áreas de pastagem para áreas produtoras de grãos, né? Principalmente da soja, que é uma área que está sendo cultivada recentemente. Outro fator interessante é sobre a questão da ocupação do homem no campo, que teve o crescimento de 80 a 2006, mas agora está tendo um decréscimo, né? Tem um pequeno decréscimo em 2017, e essa é a tendência porque as tecnologias estão sendo implantadas gradativamente e constantemente na área agrícola. Então, essa tendência do homem do campo seria substituída a mão de obra humana pela das máquinas. Isso, máquinas e equipamentos tecnológicos. Por exemplo, como um drone, né? Exatamente. Drone já está sendo utilizado. Isso, né? eu gosto de assistir o Globo Rural. Então vamos aparecer aqui, para você ficar parecido que está lá na Globo. Vamos lá. Então vamos lá. No Globo Rural, Jorginho, ele mostra uma realidade sempre do campo, né? E eu percebi um detalhe. As culturas, principalmente ali no sudeste do Brasil, as maiores plantações, aos poucos, as máquinas estão controlando a questão do plantio, da colheita, até mesmo da questão das doenças, as pragas, né, que dá nas plantações. Hoje as máquinas, por computador, já são programadas para fazer o trabalho. Então, essa substituição, a tecnologia substituindo a mão de obra, hoje você contrata uma pessoa para operar por computador, por tablet, né? Várias máquinas dentro do sistema agrícola. E isso é uma tendência. Até mesmo aqui em Rondônia, nós já temos grandes fazendas que utilizam essa tecnologia. Precisa de uma pessoa que saiba programar, operar um computador para que as máquinas possam fazer o serviço de pelo menos 5 a 10 pessoas, que antigamente era 100, e uma máquina faz esse serviço dos humanos, né? Perfeito. Vamos lá no quadro, meu diretor? Os tratores, como nós falamos, essa é uma crescente, é interessante que vem aumentando e gradativamente vem
substituindo essa mão de obra. E, obviamente, né, que é uma tendência. É uma tendência, né? Já na questão de produção, e aí nós estamos falando de criação, as principais criações que nós temos são de bovinos, bubalinos, que é os búfalos, existe produção de búfalo, caprinos, ovinos, suínos e as aves, sendo que o Estado produz muita carne, né, bovina, tá? Outro detalhe interessante, boa parte dessa carne, uma parte dela, grande parte dela vai para países árabes. Inclusive, os árabes são como são os maiores compradores, existe até uma forma de abate diferente para eles, porque tem a ver com a questão religiosa dos árabes, né? Então, a carne bovina que é produzida aqui no nosso estado e que boa parte é para exportação, ela é uma carne que passa por alguns processos. E essa produção só vem aumentando, né? De 251 mil bovinos em 80 foi para quase 9 milhões em 2017. Não, quase 10 milhões, né? Quase 10 milhões, mais de 9 milhões, né? Quase 10 milhões aí de cabeças de gado, é muito boi, né? Já de búfalos, mas alguns alunos perguntam, professor, onde produz búfalo aqui no estado de Rondônia? Aí na região do Vale do Guaporé. Nós temos muitas fazendas e algumas fazendas foram fazendas, testes para a criação de búfalos. É o búfalo que tem um dos leites mais nutritivos, né? Ele é mais nutritivo que o próprio leite do gado. Tá? De caprinos também vem aumentando, então você percebe que essa criação de animais vem só aumentando. Com exceção a do búfalo, porque o búfalo ele tornou-se uma praga ali no Vale do Guaporé, porque... uma praga? Gostei. É porque ele se reproduz muito rápido e ele come muita vegetação e o peso dele começa a tá causando degradação do habitat. Ele está causando impacto ambiental. Causando um impacto ambiental, por incrível que pareça. Não, sim, porque a natureza ela precisa de ter um equilíbrio, né? Quando tem uma determinada quantidade a mais de uma espécie, vai causar um desequilíbrio ecológico. E é uma espécie que não era da Amazônia, porque o búfalo ele é do continente africano. Exatamente. Né? Então ele come muito e se reproduz muito rápido. E aí, o que acontece? Ali na região do Vale do Guaporé, é uma espécie de peixe que está começando a causar um impacto ambiental ali na região do vale, porque é muito pesado, come muita vegetação e algumas espécies, e é um animal extremamente violento quando ele é criado solto, né, nessa área. Já os búfalos criados em fazendas, é diferente, já tem a domesticação, né? A criação de ovinos também cresceu muito, suínos também teve um crescimento, depois teve um decréscimo, né? E a criação de aves que só vem aumentando dentro do estado de Rondônia. Aí vocês observam o gráfico da produção de animais dentro do estado de Rondônia e passamos... Volta lá naquela imagem, por gentileza. Então, essa imagem, a gente fez esse gráfico aqui, Carlinhos, para o aluno conseguir ver de uma forma que essa tabela, esse gráfico, mostra o nosso a evolução, perfil, né? O nosso perfil, que é bovinos. É isso? Boi. Principalmente bovinos. 1980, olha como era insignificante. 2006, 2017. E olha só, bubalinos nem são incipientes essas produções, ok? Então, nossa tendência é bovinos e geralmente carne para exportação. Exportação, exatamente. Beleza? Agora, na questão da produção agrícola, o estado ele é um estado produtor, inclusive é premiado nacionalmente como um dos melhores cafés do Brasil, né? O nosso café ele vem tendo uma pequena crescente, mas é um dos melhores cafés do Brasil, está considerado um dos melhores cafés que existe. E o café do Brasil considerado um dos melhores do mundo. Né? É isso aí. Nesse gráfico você observa que a nossa produção entre 2019 e a safra de 2020, no caso,
ela está aí beirando os 3 milhões Isso. né, de sacas de café, 3 mil sacas de café. Né? Isso, aí a gente separou por cor, né? A safra 2019 está em azul. Aí em vermelhinho, aí que aparece para vocês, ó, 2020. E ainda que nós sejamos um produtor considerável na região norte, a gente fez esse gráfico justamente para a gente perceber que a gente precisa se tornar um produtor ainda maior. Porque olha o que a gente é diante do campeão brasileiro, que é Minas Gerais. A gente perde também da Bahia, do Espírito Santo, São Paulo. Ok? A gente só ganha do Paraná. Do Paraná. É isso? Então nós estamos em 1, 2, 3, 4, em quinto lugar, produção de café. De café, perfeito. A produção de milho, que impulsiona a suinocultura e a avicultura, principalmente no sul do estado, a última safra alcançou 553 mil toneladas, concorrendo com os estados de Goiás e Mato Grosso. E as lavouras de soja, né, beirando os 470 mil para mais. Tá? Um detalhe interessante, né, que é importante salientar, a soja está substituindo algumas lavouras aqui no estado de Rondônia e também as criações. Até porque grandes empresas transnacionais estão arrendando áreas para essa produção, né, a produção de lavoura de soja. As lavouras de arroz, que foram colhidas, mais de 200 mil toneladas deste produto que não pode faltar na mesa do brasileiro, tornando o estado suficiente na produção destes grãos. Tá? Já na pecuária, a gente colocou uma informação importante, Rondônia possui um dos maiores rebanhos com mais de 14 milhões de cabeças de gado, onde nós temos uma bacia leiteira. Jorginho, o interessante sobre essa questão da bacia leiteira, eu que ando pelos todo o estado de Rondônia, já morei ali em Ji-Paraná, ali nós temos a maior bacia leiteira do estado, que compreende os municípios de Jaru, Ouro Preto e também o município de Ji-Paraná. Então, ela é considerada a bacia leiteira, produtora de leite, apesar dos custos, dos valores pagos para os produtores serem baixos, mas ainda temos uma produção leiteira bastante considerável, que vem do gado de leite, produtor, né? E esse produto, leite, consegue abastecer parte do mercado rondoniense. Perfeito. Perfeito? Ali é também a região ali de Jorge Teixeira, né? Também tem um laticínio lá. Tem muitos laticínios. Tem muito laticínio ali naquelas cidades pequenas e é muito importante para fazer o fluxo da economia nessas regiões. Exatamente. Vamos lá, meu diretor, na tela? Nas pequenas e médias áreas e propriedades rurais, cerca de 37 mil e entre 50 e 250 hectares são produzidos diariamente 2.500 litros de leite. Olha só que interessante. No mercado interno estão consumindo um pouco mais de 17% desta produção. O restante é transformado em queijo, né, mussarela, que são comercializados no sul do Brasil, centro-sul do Brasil. O leite produzido em Rondônia abastece aonde? Os mercados de Rio Branco, claro, os de Rondônia também, Manaus, né, no Amazonas e Boa Vista, no estado de Roraima. Tá? O estado exporta carne, agora falando da carne, né? Mais de 30 países sai a carne daqui. Então, é um item de exportação muito importante também. Por isso que a gente tem que ter o certificado, né, do Ministério da Agricultura para comercializar esses produtos com os Estados Unidos, com a França, com Portugal, Espanha, enfim, ali vários países da Europa, árabe. Então, a gente tem vários países que a gente manda carne. Inclusive, a região aqui, ela é livre de aftosa e tem que ser monitorado isso todo dia para que justamente o Brasil, a Rondônia, continue com esse selo de garantia de qualidade da carne para exportação. Beleza? Então, a exportação de carne demonstra a preocupação do governo de Rondônia com a sanidade do rebanho, acabei de falar, né? Que vem cumprindo todas as etapas de vacinação contra a febre aftosa.
E com incentivo e apoio da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Regularização Fundiária de Desenvolvimento Econômico e Social, a produção de peixe, olha só, agora peixe, né? Saltou de 12 mil toneladas em 2011 para mais de 35 mil toneladas em 2013. Um detalhe importante para falar sobre essa produção, olha só como o estado é bastante diversificado. Nós temos a agricultura com suas plantações, arroz, soja, feijão, milho, banana, mandioca, né, cacau, café. Nós temos as criações dos ovinos, bovinos, caprinos, bubalinos, as aves. E agora, mais recente, isso tem um pouco mais de 10 anos, a piscicultura. Piscicultura. Essa piscicultura que começa com olha só o peixe de entrada da piscicultura, o tambaqui. O tambaqui ele é o principal produto dessa piscicultura. Nós temos feiras regionais diversificadas, pratos feitos à base do tambaqui, inclusive na alimentação do nosso aluno das escolas, o tambaqui ele é inserido na merenda escolar, né? Então muitos alunos merendam esse tipo de peixe. Ele é um peixe que foi levado a nível nacional, existe até uma feira que é feita pelo governo do estado o governo do estado faz lá em Brasília, e agora está internacional, Jorginho. Então, exatamente. O tambaqui é uma espécie de peixe. Já temos estudos de outras espécies, mas o carro-chefe é o tambaqui. Perfeito. Que tornou-se o principal produto da nossa piscicultura. Tanto que o primeiro frigorífico implantado aqui no estado de Rondônia para exportação e também pegar essa produção, comprar essa produção para poder vender, foi instalado lá em Ariquemes. Isso, e na perfeito. região de Jaru também temos outro frigorífico de peixe, né, do tambaqui. É isso aí. E mais uma prova das políticas públicas do estado de Rondônia, né? Vários governos vêm passando e implementando e melhorando cada vez mais a piscicultura no estado de Rondônia. E essa atividade agrícola, por sinal, a Rondônia é um celeiro agrícola, incentiva o surgimento das feiras agropecuárias. Você vai ter aí Expogipa, Expoare, a Rondônia Rural Show, que são exposições que mostram exatamente esse crescimento agrícola do estado de Rondônia. Essa potência que estamos nos tornando. Né? Inclusive a Rondônia Rural Show, que já tem mais de 10 anos, a cada ano ela bate recordes e recordes de vendas. De equipamentos agrícolas e de investimentos. Porque isso movimenta a economia do estado de Rondônia. Perfeito. Vamos lá no quadro, meu diretor. A avicultura, que é praticada em larga escala, também ocupa uma posição na nossa economia. Diariamente, mais de 60 mil frangos são abatidos em Rondônia, nos municípios de Cacoal, Pimenta Bueno, Espigão do Oeste, Rolim de Moura, Ministro Andreasa, e o consumo diário de frango no estado chega a 450 mil quilos. O pessoal gosta de comer frango, hein? Hã? Muito frango, né? Muito frango, hein? Tu gosta de comer frango? Não sou muito fã do frango. É mesmo? Não. Sou fã, Rapaz, eu gosto. Sou fã da carne. Né? Não, eu prefiro frango, olha. Acredita? A produção na agricultura familiar, que é um importante cenário também no nosso estado, e aí a gente volta para a realidade da maioria dos nossos alunos. Isso, perfeito. A agricultura familiar mostra que 81,3% dos 91 mil estabelecimentos recenseados foram classificados pertencentes à agricultura familiar. Inclusive, Jorginho, a agricultura familiar é importante no contexto da merenda escolar do aluno. A legislação permite que as escolas comprem da agricultura familiar um percentual para que possa movimentar essa economia, que é uma economia muito importante para o nosso estado. Então, já que você tocou nesse assunto, olha aqui, ó, Rondônia, 81% é considerado agricultura familiar. E essa agricultura familiar, a nível nacional, é 76,8%. Então, a média de Rondônia é forte, é uma média maior do que a nacional. Nós temos forte aqui a economia circulando na agricultura familiar.
Um detalhe interessante sobre essa questão da agricultura familiar, Jorginho, é que a legislação ela ampara esse tipo de atividade econômica, porque não precisa de tantas arrecadações de impostos para que se abra uma pequena empresa da agricultura familiar, né? Então, diferente de uma grande empresa. Na questão da participação da produção agrícola, 65% dos produtos selecionados foi de 11,1%, quase o dobro da média nacional. Quando se exclui dessa lista a soja, o milho e a cana-de-açúcar, esse valor aumenta para 57,8%. Isso é um dado relevante, pois indica que mais da metade dos produtos agrícolas do estado, excluindo as 3 culturas mais citadas, que é a soja, o milho e a cana-de-açúcar, advém dos agricultores familiares. Olha só que interessante, galera. Demonstrando a importância socioeconômica do setor dessa agricultura familiar para a nossa economia. Então, a nossa economia, muito do que a gente come, está na nossa mesa, no dia a dia, vem da agricultura familiar, Carlinhos. Isso que o texto está querendo nos dizer. Tirando aquele que faz produção parte em grande escala, né? Em grande escala, né? Que é o agrobusiness. Né? Então, é o que? A soja, o milho e a cana-de-açúcar. Aí tem ali a mandioca, a macaxeira, né? A banana, melancia, melão, tomate regional. Então, são vários produtos, cebolinha, couve, coentros, enfim. Então, a gente tem realmente forte a agricultura familiar no nosso estado. Dentre os produtos mais importantes está aqui, ó, o abacaxi, né? O 93% da produção vem da agricultura familiar, o café, a mandioca, o cacau. E também tem a pecuária, né? Destaque para a produção do leite, né? Como o professor falou, 88% está na agricultura familiar. E aí a gente fez uma tabelinha aqui para a gente melhor ilustrar o texto que a gente falando sobre a agricultura familiar, né? Que é isso aí. Nossa produção da agricultura familiar baseia-se no arroz em casca, olha só, de 83.953, a produção familiar é de 5.693. Então é pouco, né? 6,8. Porque ela é pouco porque isso aqui é mais da área mecanizada. Mecanizada, devido a ser uma produção em grande escala. Em grande escala, exatamente. Já diferente do feijão. Feijão está na agricultura familiar. O milho, que aí já não é uma produção em grande escala, né? Não é agricultura familiar, mas tem 5% da participação dela. A soja também tem uma porcentagem pequena. Mas a mandioca aí, ó, macaxeira, que faz farinha, né? Que faz a goma do tacacá, que faz a goma da tapioca. E vai para a feira. E tá dando fome. Isso, olha aí, ó. O café, 90% também vem da agricultura familiar. O cacau, a banana, o abacaxi, o leite, ok? E o peixe também, né? Tem vários piscicultores também na agricultura familiar. Chega aí 10%. Então, você percebe que a nossa atividade da agricultura familiar é bastante intensa no nosso estado, assim como o extrativismo. Isso. Né? O extrativismo vegetal, que é o extrativismo da madeira, exploração da madeira, né, e da borracha, mais da madeira, né? A exploração da borracha foi no auge do primeiro e segundo ciclo. Mas a exploração da madeira passa pela retirada de madeiras de lei, né? A madeira de lei para a produção de móveis e exportação. O extrativismo vegetal, né? A piscicultura, que já falamos, a produção dos peixes. Olha aí o tambaqui gostoso, maravilhoso, né? A indústria, essa indústria baseia-se, principalmente a indústria alimentícia, do frigorífico, da mineração, são as principais indústrias no estado de Rondônia. Não temos um grande complexo industrial estabelecido, mas nós temos algumas indústrias estabelecidas para a exportação de produtos da economia rondoniense. Tá? Aí vocês observam que a participação do PIB de Rondônia na região norte do Brasil. Olha só que interessante. Brasil, 3.885, né? 4.376, 4.814, 5.331, 5.778, 5.995 e 6.267.
Rondônia, com 11,54, né? Rondônia, em relação ao Brasil, 0,62, 0,63 é a nossa contribuição no PIB. A gente analisa da seguinte maneira: apesar de ser baixo, mas tem uma contribuição bastante considerável. E isso no contexto brasileiro. No contexto de região já tem um aumento, né? Então, olha só, se nós compararmos o PIB, né, tá aqui a participação de Rondônia no PIB em relação ao norte e ao Brasil, ó, se compararmos Rondônia ao Brasil, nosso PIB é quase nada, 0,62%. É isso? Se comparado à região norte, nós temos 11% do PIB da região norte. E o norte tem, em relação ao Brasil, 5%. Olha só. Então, realmente, nós devemos ainda desenvolver muito o PIB da nossa região. Perfeito. Ok? Nosso PIB rondoniense ainda tem o setor de serviços, o setor do turismo, que ainda é um setor que precisa ser explorado. A questão do ecoturismo dentro do estado de Rondônia, que temos belíssimas paisagens. Eu cito o exemplo do Vale do Apertado, né, a região do Pacás Novos. Então, são áreas que têm uma certa, vamos dizer assim, áreas que podem ser utilizadas para o ecoturismo. Isso, e sem falar que se nós desenvolvermos esses serviços, estaria aumentando também o PIB, né? Serviços esses que passam pelo comércio também, que é uma parte da nossa economia. Então, são divisas que poderiam estar entrando no estado de Rondônia, que não entra justamente porque está pouco desenvolvido esse turismo aqui em Rondônia. É isso? Então, a gente tem muito a caminhar em relação ao turismo no estado de Rondônia. Perfeito. Beleza? Era isso. Tranquilão. Suave. Nos encontramos na próxima. Suave na nave. Daqui a pouco a gente volta para o nosso resumão. Tchau. Tchau.